Mais uma vez, querido irmão, querida irmã, amigo da TV Evangelizar, amigo, amiga, encontramos-nos para a leitura orante e desta vez é para o 24º domingo do tempo comum. É o domingo 17 de setembro. O texto, o Evangelho deste 24º domingo é o de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Primeiro a leitura, depois a explicação, tudo para preparar a nossa oração. Então, Pedro, chegando-se a Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7 vezes. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar as contas com os seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo este com que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem, juntamente com a mulher e os filhos, e todos os seus bens, para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava-lhe: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas, quando saiu dali, esse servo encontrou um de seus companheiros de servidão, que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: Paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, rogava-lhe: Dá-me um prazo e eu tudo te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes, retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse tudo o que devia. Vendo os companheiros de serviço o que lhe acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me rogaste. Não devias também tu ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, o Senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. É esta a palavra, meu irmão, minha irmã, a palavra do Evangelho do 24º domingo. É o dia 17 de setembro. Vamos à explicação. Estamos no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Nesse capítulo 18, o diálogo começara de uma discussão entre os discípulos, discussão que gerou uma pergunta a Jesus: quem é o maior entre eles? Estavam
eles a disputar quem era o maior. A resposta foi: se não vos fizerdes como crianças, nem entrareis no reino dos céus. Não há maior ou menor, fica de fora. A disputa para ver quem é superior um ao outro exclui as bênçãos do alto. O tema seguinte foi do escândalo. Escândalo é desviar, favorecer a desvios de condutas por parte daqueles mais fracos, mediante exemplos negativos. O terceiro tema, sempre do mesmo discurso, é ter que buscar a ovelha desgarrada. Melhor procurar aquela perdida do que apenas conservar as 99 protegidas. O tema seguinte, sempre do mesmo discurso, é a correção fraterna, evitar as tensões, os conflitos, os atritos, as amarguras nos relacionamentos. E então Pedro surge com a pergunta: Senhor, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoar? Ele peca contra mim, eu devo perdoar? E quantas vezes? 7? Na cultura judaica, no pensamento dos rabinos, os mestres da lei e da religião judaica da época, era para perdoar uma vez, perdoar 2, sim, 3 talvez, mas na 4ª vez não havia mais necessidade. Olha como Pedro chegou generoso. 7, que não é apenas um valor aritmético, 6 vezes, 7 vezes. É também um qualitativo. Perdoar em todas as circunstâncias e sempre. Lucas fala de: se meu irmão perdoar 7 vezes, deverei perdoar 7 vezes. Mas Pedro apresentou-se cheio de generosidades, não? Mas então, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Seria 490 vezes? A questão é matemática? É uma forma superlativa de falar por metáforas. 70 vezes 7 está a dizer sempre, sempre e sempre. E então a parábola. O reino dos céus, ou quem tem a Deus por rei, é semelhante a um rei que resolveu acertar as contas com os funcionários, os seus funcionários. É parábola, é uma história. Chamou o primeiro, o que mais lhe devia. Ao começar, um que devia 10.000 talentos. Sabe o que significa 10.000 talentos? Para os padrões da época, isso equivaleria, porque não sempre se falava em termos monetários, com moedas, mas com dias de trabalho. 10.000 talentos equivalia a 600.000 dias de trabalho. Quem vive 600.000 dias? Ninguém vive tudo isso. O que pretende o evangelista dizer? Uma dívida absolutamente impagável, impossível de ser paga. Conhecemos o restante? Ele se pôs aos pés pedindo: tem paciência e eu tudo te pagarei. Não ia pagar. Ele só tem a paciência do credor com que contar. Não era possível. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. O servo pediu paciência e ele recebeu muito mais: o perdão da dívida. Não esqueçamos,
Este mesmo perdoado encontrou um colega, irmão, devia de 100 denários. 1 denário era o pagamento de um dia. 100 denários, 100 dias de trabalho, perfeitamente pagáveis, portanto, esses 100 dias. E aí houve severidade, dureza, vamos chamar de maldade, dureza de coração. Pois bem, foi parar o Senhor que perdoara 600.000 dias de trabalho, chamou. E como é que terminou? Se é para acertar as contas sem misericórdia e sem compaixão, quem age assim está escolhendo este como critério para que Deus analise, avalie e interprete a conduta em relação àquele implacável. Até diz assim, o final é assim que meu Pai fará convosco a quem não perdoar de coração. Perdoar de coração não significa um perdão feito com sentimentos e com afetos. Nem sempre isso é possível. Mas coração é a sede das decisões. Se alguém não decidir perdoar, é todo um caminho depois a percorrer, não está pronto. Mas quem decide perdoar está a assemelhar-se ao modo de Deus tratar quem com ele tem dívidas. E quantas dívidas temos nós com o Pai misericordioso? Como saudá-las? Olhar com misericórdia com o irmão, para o irmão que precisa da minha bondade. Querido irmão, querida irmã, vamos lá para a nossa segunda parte. Agora sim, leitura orante. Para esse nosso 24º domingo do tempo comum, vou repetir, talvez você tenha aí em suas mãos sua Bíblia, é Mateus 18, 21 a 35. Mas antes, porque queremos orar, não simplesmente interpretar e tampouco criar meras imagens das cenas como se tudo começasse e aí terminasse. É para que possamos ao final falar ao Senhor. Então ponha-se numa posição que promova a quietude, a pacificação de si próprio. Nós temos compromissos, agendas, telefones, quem sabe pagamentos, quem sabe recebimentos, quem sabe amargurados com um conflito de ontem ou de antes de ontem. Enfim, tudo isso pode dificultar nossa oração. Respire profundamente uma vez, sem pressa. Tudo isso para que, voltando-se para a própria interioridade, sejamos capazes da concentração. Se conseguirmos sentir o coração a pulsar, a bater, seria um belo sinal de que estamos concentrados.
todas as atenções se voltam para nós mesmos e desde nós para a palavra. Podemos rezar ao Espírito Santo para que venha participar dessa nossa disposição orante. Espírito Santo de Deus, estavas com Jesus quando ele proclamou esta palavra. Estavas com os discípulos quando a ouviam. Estavas com o evangelista quando a escreveu. Estava com tantos que a proclamaram. Vem estar conosco agora. Vem participar desta nossa busca singela e sincera de acolher a palavra, mas buscando o próprio Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora é sempre o mesmo método, o mesmo processo. Vamos imaginar o Senhor a falar com os discípulos. Não diz exatamente onde. Tudo aponta para a cidade de Cafarnaum, uma cidade de uns 3.000 habitantes à época. Cidadezinha. Uma casa, talvez a de Pedro, ou uma praça. Imagine uma praça. Árvores, algumas pedras, pássaros que cantam, a brisa do vento a roçar os rostos numa tarde esplêndida, quem sabe. E Pedro a perguntar: Senhor, se meu irmão pecar contra mim, perdoar 7 vezes está bom? É que as comunidades para as quais Mateus escrevia estavam profundamente divididas. Havia confrontos e tensões entre grupos. Senhor, se meu irmão pecar contra mim, 7 vezes está bom, não? Afinal, o hábito e a circunstância limitavam a 3, máximo 4. 7 vezes, Senhor. Era um grande progresso, 7. Mas para o leitor que conhece a cultura do tempo, 7 não tem um sentido aritmético, mas qualitativo. Perdão com totalidade. E a totalidade não se resume a quantidades, é qualitativo. E eis então a resposta do Senhor: não te digo 7, 70 vezes 7. Quem sabe o rosto de Pedro se enrubesceu. E também aqueles outros que fazem parte do círculo. Não há exageros? Não é algo impossível? Não é um propósito fora de qualquer senso nobre ou justo? Mas os parâmetros de Deus não são os nossos. E aí vem a parábola. Vamos tentar imaginar o Senhor a contar a parábola. Para os padrões da época, a parábola explicava muito mais do que os raciocínios e os argumentos. E a parábola deixa aberto o caminho para que o intérprete faça suas conclusões. Pois bem, podemos imaginar o Senhor a falar de um rei. Tem trono,
tem poder, tem seguranças, tem palácio, tem domínio. O primeiro, quem sabe trêmulo, angustiado, desorientado, cheio de dívidas. Dívidas. Aquela época não era apenas débitos monetários, era também deveres morais, era também tentar aplacar por pecados ou ofensas a vidas. A dívida é algo ainda não reparado. E lá estava aquele homem, servo, quem sabe atemorizado, angustiado, crítico, mordaz. Quanto deves? Aqueles débitos, como falei, não eram apenas financeiros, mas aqui recebem a linguagem das finanças como expressão simbólica da magnitude dos débitos a saldar. 10.000 talentos. 600.000 dias de trabalho. Tente imaginar, na parábola, o rosto daquele senhor, daquele rei, o susto e o servo, lágrimas, quem sabe, lançando-se aos pés, era o gesto de quem não tinha nada e pedia tudo. E pedia paciência. Pagarei tudo. Pagará tudo. 600.000 dias. Tente imaginar a fisionomia daquele rei. Talvez até estenda a mão para que aquele servo se erga. É possível que ele esteja com os olhos em lágrimas. Quem sabe lhe trazem algum lenço. E o Senhor, com compaixão, perdoou. Ofereceu muito mais do que ele tinha pedido. Talvez até um abraço. Talvez até um abraço. Tente ver. Você aí, eu aqui. Vamos imaginar aquele Senhor perdoado a se perguntar e a sorrir e até maravilhado, não devo mais nada. Minha vida tem outro sentido e outro rumo. As relações com a minha família vão ter outros perfis. Tudo pode mudar no meu futuro, porque no presente o perdão foi me oferecido sem que eu tivesse solicitado. Pedi paciência, pedi prazo e encontrei perdão. Imaginemos aquele mesmo na esquina seguinte. Severo, implacável, inflexível. Aí vale a legalidade, a regra, a lei. Vamos tentar imaginar aqueles outros que viram um espetáculo tão trágico. Viram o perdão primeiro e a severidade logo a seguir. Agora voltemos aos discípulos. Estão a olhar para o Senhor Jesus, que lhes fala de perdão. E eles estão a ouvir. É assim que meu Pai tratará aqueles que não perdoarem de coração. Os discípulos de outrora e também os de agora precisam entender: coração, para a época, não é. O coração não é o centro dos afetos e dos sentimentos, é o centro das decisões. É assim que meu Pai fará com aqueles que não decidirem perdoar. O perdão não é algo que se faz de um momento para o outro, mas é um caminho.
um processo. Talvez o Senhor Jesus pergunte a mim, eu estou lá naquele círculo agora, e pergunte a mim se eu já perdoei. Pergunte a mim se já decidi por perdoar. Ele olha para mim e indaga o que falta para que eu assuma essa escolha. Talvez eu tenha que pedir ao Senhor que venha Ele perdoar em mim, porque sozinho não tenho forças. Mas se eu não tenho forças, Ele tem. Talvez eu deva fazer esta grande prece agora, pedir que Ele venha perdoar em mim quem eu ainda não perdoei. Afinal, talvez Ele queira me recordar que o perdão faz um bem imenso à pessoa perdoada, mas faz um bem muito maior a quem perdoa. Talvez o Senhor queira me perguntar, aceita esta decisão, a de perdoar? Ele está a aguardar a minha resposta. Esta é agora a oração que eu posso fazer. Responder a Ele, que me convida a perdoar como Ele.